Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na batalha, hoje eu comecei, estou liberado hoje, voltando às atividades, né? Então, vou voltar a fazer as coisas que eu sempre fiz. Eita, coisa boa! Já estava meio nervoso, já estava até me coçando aqui, entendeu? Né? E aí, também já está na hora de fazer as lives mais direitinho, né? Hoje, nós vamos fazer uma live, vocês vão dizer assim, não tem o que falar, Bernardo. Não tem, Bernardo, são 3 versículos, Bernardo, não dá nem para começar, quando você começar a ler já vai acabar. Tem certeza? Hein? Eu vou dizer para você que nesses 3 versículos, a quantidade de coisa que tem para a gente discutir, para a gente conversar, é uma grandeza, hein? Aqui do meu lado está Mozinho, né? Coitada, continua penando, tendo que aguentar esse marido doido. Eu estou aqui numa atividade mais doida ainda, né? Que eu pus o meu agente de IA para capturar todos os Twitter do Papa Francisco. Todos. Vou capturar todos. Então, por exemplo, estou vendo aqui que em 2017, deixa eu ver quantos Twitters foram. Vamos ver se ele já me diz aqui. Ele está analisando, né? Ele já me disse, inclusive, que tem eventos importantes em 2007, segundo o Papa, tá? A viagem ao Egito, o centenário de Fátima, a viagem a Miramar e Bangladesh, a viagem à Colômbia, tá? Tem muita coisa, ele está fazendo análise, ele está analisando. Ele vai no site, captura todos os twitters, coloca cada um num documento, né? Então, só para vocês saberem, tá? Em 2017, o Papa fez 128 twitters. Até agora, o ano que o Papa fez mais Twitter foi em 2014, 220. Tá? Então, tá aqui, eu tô vendo aqui, né? E ele está dizendo que eu já tenho 674 notas, todas traduzidas para o português do Brasil, inclusive usando o voz litúrgico quando necessário. 4 índices anuais, 8 índices de resumos temáticos e de eventos, que ele já cobriu 48 meses. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar agora ele trabalhar um pouquinho menos. Ele vai trabalhar 2013. 2013 ele vai de março, dia 13, até dezembro, dia 31. Vou mandar ele fazer aqui, ó. Né? Bernardo, para que você está fazendo essa doideira, Bernardo? Vocês vão saber um dia. Mas está na hora da gente começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e terra deixem de existir,
nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Mozinho, você pode imaginar o que eu vou falar sobre isso? Nem imagino. Todo mundo olha isso e fica achando que não tem o que falar. E acabou de chegar alguém aqui, né? Heloísa Dalmácio. Acho que é Dalmácio. Heloísa, boa noite. Paz e bem. Seja muito bem-vinda aqui na live. Sabe, pessoal, as pessoas às vezes não prestam, assim, não param para ver a profundidade do que a gente tem aqui, né? Boa noite, diz a Heloísa. Né? Vamos entender o que a gente está aqui. O povo, na época de Jesus, vivia pela lei. Vivia pela lei, morria pela lei, matava pela lei. A lei. É a lei. Parece com alguém que você conhece? Tem um povo atualmente que é assim, né, pessoal? Né? Não, porque segundo o catecismo, segundo o Código de Direito Canônico, está na Bíblia. E novamente, né, tem gente, eu digo que tem gente que sinceramente parece que está procurando na Bíblia um versículo para jogar na cabeça do outro. É uma coisa assim que me angustia. A pessoa procura lá o pedaço do catecismo para bater com esse pedaço na cabeça da gente. E assim, o que mais me angustia é que na época de Jesus você não tinha outra realidade. Todo mundo pensava assim, porque era a única coisa que eles conheciam. E vamos entender, essa lei, por mais absurda que ela pareça, ela foi muito importante. Quando a gente ouve a lei de Italião, dente por dente, olho por olho, as pessoas acham isso um absurdo. Não parece um absurdo? Bom, parece. Mas antes, pessoal, a vingança não exigia proporcionalidade. Então era o seguinte, você roubava a minha galinha ou matava o seu filho. A coisa era selvagem. Quando chega uma lei que diz olho por olho, dente por dente, você coloca uma regra ética. Quando você diz, se você empresta dinheiro ao teu irmão judeu, você não pode cobrar juro. E do estrangeiro você não pode cobrar um juro abusivo. Você estabeleceu uma regra. Aliás, seria tão bom, né, pessoal, se a gente continuasse seguindo essa regra, né? Porque atualmente os juros nesse país são uma insanidade. Aliás, não é só nesse país, em vários países. Né? Em alguns países você tem uma lei que impede a ganância. Né? Por exemplo, você pega um dinheiro emprestado, o máximo que você pode devolver é o dobro do que você pegou. Além disso, o banco que se vire. Bernardo, mas isso está na lei? Tá na lei. E aí é muito interessante, porque como essas pessoas viviam pela lei, quando Jesus começa a falar das coisas, elas ficam angustiadas. E elas ficam olhando, será que Jesus vai tirar a lei?
Porque se tirasse a lei, tirava a capacidade, tirava o chão dessas pessoas. Sabe, eu me lembro quando o Papa Francisco trocou um parágrafo do catecismo. E trocou um parágrafo que precisava deixar claro as coisas. E quando ele trocou o parágrafo, ele tirou completamente a possibilidade da pena de morte do catecismo. Olha, eu conheço gente como o Zezinho tradicionalista que deu um pulo de 4 metros de altura. Fiquei até assustado, achei até que ele ia se machucar. É mais ou menos essa angústia dessas pessoas. Eu fico pensando o desespero de algumas pessoas, porque nós sabemos hoje que uma pessoa trans pode ser um padrinho ou uma madrinha de batismo. O que foi? O Zezinho tradicionalista está passando mal, acho que ele vai ter um treco ali. Pessoal, a lei não é perfeita. É por isso que Jesus disse: eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. A gente precisa superar o texto escrito e ir adiante. E Jesus diz que vai fazer isso. E ele diz que vai fazer isso, e ele tem autoridade para fazer isso, porque quem deu a lei foi ele. Ele diz que ele vai levar ao pleno cumprimento os profetas, porque quem é a referência dos profetas é ele. Entendam bem, a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Jesus estava presente no Gênesis, na criação do mundo. No Êxodo, era Jesus que levava as pessoas até o Monte Santo, e a lei é Jesus. Entendam bem. Entendam. Cada livro da Bíblia, Bernardo Levítico, a lei foi criada por Jesus. O grande legislador é Jesus. Pega qualquer livro, qualquer um, escolhe um. Ah, Bernardo, Cântico dos Cânticos, ele é o amante. Salmos são para eles, são sobre eles os salmos. A sabedoria é Jesus. A sabedoria, o livro da sabedoria deveria se chamar livro de Jesus, porque a sabedoria é Jesus, ele é o Logos. Entende? Então, ele fez a lei, ele instruiu os profetas, ele os preparou para a profecia. Por isso ele vem para dar o pleno cumprimento. Ele vem para dar a totalidade, vem para dar a perfeição. É ele que levará isso até o último ponto. E aí é que é maravilhoso, porque ele está dizendo o seguinte: se o que eu estou te mostrando é estranho, é porque você não entendeu. Às vezes algumas pessoas olham para mim e falam assim: Bernardo, como é que você pode aceitar que tal pessoa faça isso contigo? Mas você vai se vingar, né? Não, eu vou rezar para essa pessoa. Bernardo, essa pessoa está te amaldiçoando, né? Eu vou abençoar essa pessoa. Ah, Bernardo, você é muito tranquilo. Tem alguns que ficam irritados. Bernardo, você parece que tem sangue de barata. Eu não sou perfeito não, pessoal. Estou muito longe disso. Nossa Senhora, olha. Se bobear, alguém que está assistindo essa live é muito melhor que eu. Se bobear, muitos dos que estão assistindo essa live são muito melhores que eu. Mas eu tento seguir Jesus. E eu falho no caminho. Eu tenho imperfeições. Entenda bem, eu não estou dando para mim algo excepcional, não. A pior coisa que existe no mundo é aquele pregador, né, cereja do bolo.
azeitona da empada. Porque eu isso, eu aquilo, eu sou perfeito, eu sou bonito, eu sei tudo, eu domino. Eu não. O que eu tenho é sinceridade. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. O que eu tenho é sinceridade. O que eu tenho é que eu admito os meus erros, os meus limites, mas eu me comprometo com a verdade. Sabe, pessoal, a gente precisa entender isso. Não é fácil, não é tranquilo. Mas Jesus vem para dar o pleno cumprimento. E nós temos que entender que quando Jesus traz o pleno cumprimento, ele modifica a lei, sim. Porque o entendimento da lei ainda não foi perfeito. O que Jesus falou é verdade, né? Beijos, Mônica, paz e bem, saudade de vocês. E nesse momento a Marli entrou. Boa noite, Marli, paz e bem. Quem que falou de saudade? A Fátima. Fátima, tô com saudade de você também. Né, amor? Tá devendo uma visita lá na capela. E a Marli entrou. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus nos fala uma coisa, nós não entendemos plenamente. Quando Jesus nos apresenta uma realidade, a gente não entende plenamente. E a gente toma uma decisão, mas essa decisão é datada. Ela tem um ponto no tempo e na história. O conhecimento vai modificar essas posturas. Eu gosto de dar exemplo. Há 2 anos atrás eu li um artigo científico de astronomia, amor. Nossa. É. Astronomia? Astronomia. Mas é uma ciência mesmo, né? Sim, mas por que eu vou ler um artigo de astronomia, amor? Por causa de uma passagem da Bíblia. Numa passagem da Bíblia, você tem uma batalha entre os judeus e um povo lá. E quando o sol começou a se pôr, os judeus começaram a perder a batalha. E o personagem, se eu não me engano, Samuel, acho que foi Samuel, pede a Deus, e Deus para o sol, para que os judeus possam vencer a batalha. E todo mundo disse que isso era uma figura de linguagem, que isso era um evento, não tinha nada a ver e tal. E um belo dia uma pessoa me avisa: Bernardo, esse artigo fala sobre isso. Pô, um artigo de astronomia fala sobre uma passagem da Bíblia. Que coisa estranha. Aí eu fui ler. E lá nesse artigo fala sobre um fenômeno chamado eclipse total crepuscular. Até é difícil guardar o nome do bicho. O que é? O eclipse ocorre perto da hora que o Sol está se pondo. Então, na verdade, o que parece que acontece? O Sol está descendo, vem o eclipse, parece que entrou a noite. Quando acaba o eclipse, parece que o Sol nasceu de novo. Para o judeu da época, ali no meio da confusão, o que ele escreveu? Deus trouxe o Sol de volta. Bernardo, mas o que isso tem a ver com o que você está falando? Porque tinha pessoas que liam essa passagem da Bíblia e diziam assim: Deus deseja a guerra. Porque se ele não desejasse a guerra, ele não tinha trazido o sol de volta. Entendem? Ô Marli. Ah, Helena. Oi, Helena. Boa noite. Paz e bem. Helena, Marli, um beijo. Fátima está dizendo: não foi Elias? Não sei, Fátima. Eu realmente não sei. Não sei. Aí você está pedindo muito de mim. Eu já disse que eu não sou uma pessoa tão boa assim.
Se você acha que é Elias, é mais provável que você esteja certa que eu, Fátima, tá? Bom, voltando. As pessoas interpretavam essa passagem como se fosse a favor da guerra. Olha, Fátima está dizendo que foi Elias, então foi Elias, tá? Beleza. As pessoas interpretavam essa passagem como se fosse uma passagem dizendo que Deus é a favor da guerra. A partir do momento que nós sabemos que isso é um evento natural que pode acontecer, né? Queria saber tanto quanto você sabe. Bondade sua, Fátima. Beijos, Mônica, te amo, diz a Marli. Te amo também, minha irmã. Sabe, a partir do momento que você sabe que isso é um evento natural, você não pode dizer que essa passagem fala que Deus é a favor da guerra. Então o seu entendimento mudou. Vejam bem, quando eu compreendo uma coisa, o meu entendimento muda. Por exemplo, havia uma grande discussão porque a igreja é contra a eutanásia. Ou seja, contra você matar uma pessoa com uma doença terminal incurável. Mas havia situações onde não tinha mais o que fazer. Ou seja, eu podia ficar fazendo diálise, deixar o paciente no respirador, ficar trocando antibiótico, ficar mantendo nutrição parenteral, mas a pessoa, isso não ia mudar nada na vida da pessoa. Então, Papa João Paulo II, no seu documento Evangelii Vitae, vira e fala assim, olha pessoal, uma coisa é a eutanásia, outra coisa é o tratamento fútil. É a distanásia, que é prolongar sem perspectiva de cura, causando sofrimento. Ou seja, melhorou a compreensão. Quando, por exemplo, eu digo a Igreja Católica é a favor da vida, da concepção até a sua morte natural. Todo mundo vai aqui falar para mim do aborto. Exato, nós somos contra o aborto. Mas nós somos contra a fome, contra a miséria, contra o gasto excessivo com armamento, contra os países que gostam de fazer guerra, contra os grupos que gostam de fazer terrorismo, contra as pessoas que colocam substâncias tóxicas, aqueles que usam agrotóxicos perigosos. Aliás, a gente não deveria usar agrotóxico nenhum. Mas usar os perigosos é um absurdo. Nós somos contra aqueles que fazem emendas parlamentares, que mandam dinheiro, porque esse dinheiro é corrupção. Ele não é usado para o bem do povo, e sim para favorecer aquele prefeito, aquele empresário. Nós somos contra. Bernardo, mas o que tem a corrupção se esse dinheiro falta depois para a educação, para a saúde, para o lazer, para o combate à criminalidade? Ele coloca a vida em risco. Então, com o desenvolver do tempo, a igreja começou a se posicionar contra essas coisas também. Outro dia eu falei que o Papa Leão disse que o empresário não pode pôr o trabalhador para trabalhar muito tempo, que ele tem que ter tempo para a família, para o lazer e para o seu crescimento espiritual. Que o trabalho tem que ser proporcional à força das pessoas, que as mulheres e as crianças têm que ser protegidas contra o trabalho excessivo e que o salário tem que ser justo. E aí eu disse, estão vendo como o Papa Leão é moderninho? E sabe, teve um pessoal que reagiu. Achou que ele estava moderninho demais. Vocês imaginam a minha situação num grupo de WhatsApp quando o pessoal fala isso. Aí eu virei e falei assim, peraí pessoal,
Não foi o Papa Leão XIV, não, foi o Papa Leão XIII, 1891. Mas quando ele colocou isso, foi uma revolução. Porque naquela época nós estávamos em plena revolução industrial. As pessoas trabalhavam 18, 19 horas por dia. As crianças de 5, 6 anos eram postas para trabalhar, inclusive em trabalhos perigosos. Ganhando menos porque trabalhavam menos. Quando a gente estabelece um programa de renda mínima como Bolsa Família, a gente está seguindo o que o Papa Leão XIII falou em 1891, na Rerum Novarum, parágrafo 2. Olha que loucura! Porque, na verdade, toda a doutrina é para ser atualizada. Na verdade, até o entendimento da Bíblia, o texto não muda, mas o entendimento daquele texto irá mudar e irá ser atualizado. E não sou eu que estou falando isso. É Jesus que disse que veio para levar a lei à plenitude. Resta saber, você vai seguir com ele ou você vai ficar parada no caminho, né? E olhando para trás. Né? Amém? Bom, Fátima fez uma pergunta interessante. Nem Jesus agradou a todos, né, diácono? Exatamente. Aliás, Jesus nunca agradaria a todos. Né? Porque, como disse Simeão, ele será pedra de reerguimento e queda de muitas pessoas. Não porque ele queira, mas frente a ele. Ou você segue com ele, ou você segue contra ele. Quem seguir com ele, se reerguerá. Quem seguir contra ele, cairá. Agora eu digo para você, não se preocupe. Porque se você voltar e querer seguir com ele, ele volta atrás, pega a tua mão, te levanta e te chama a andar com ele. E você, faria o mesmo? Jesus é complicado, né? Deixa a gente sempre em dúvida. Mas é assim mesmo. Bom, vou terminar por aqui, deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30, tá? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.